O Lula voltou a atacar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele reclamou da manutenção da taxa básica de juros em 13,75%. O Lula chamou a taxa Selic de irracional. E o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, pretende convocar o presidente do Banco Central para explicar a política monetária na Comissão de Assuntos Econômicos. Consta, você é o economista da turma, né, já falamos quantas vezes sobre isso. Né? Para que a taxa básica de juros caia, é preciso que o governo gaste um pouquinho menos. Né? E o Lula já está aí falando de novo PAC. Depois eu vou passar para o Gustavo para falar do arcabouço fiscal, que vai voltar para a Câmara Federal, que na verdade estabelece quanto vai aumentar o gasto do governo. E a gente sabe que eles vêm com muito apetite, já estão com muito apetite para aumentar os tributos, os impostos. Qual é a brincadeira? Porque lá no governo Dilma fizeram isso, né? Baixaram os juros assim na canetada, na vontade, e deu no que deu. Foi um desastre total. O desenvolvimento não aumentou, não houve progresso algum, muito pelo contrário. Não, mas Lacombe, se a esquerda aprendesse com os erros passados, deixava de ser esquerda. Né? Então, com isso, nós não podemos contar. Eu já mencionei isso antes no programa, aqui mais cedo. É o bode expiatório. Eles meio que sabem que vai dar lambança, eles não se importam se der lambança lá na frente, depois deles cooptarem tudo e tomarem o poder de vez. Veja que a crise econômica na Venezuela não tirou o Maduro do poder. Essa crença que Tucano às vezes tem de que economia e política andam par e passo, isso depende se existe democracia de fato, liberdade de expressão e por aí vai. Se eles vão asfixiando tudo isso, a economia pode desabar que a ditadura continua. Cuba está aí há mais de meio século. Né? Então, eles usaram o Campos Neto como bode expiatório para preparar a narrativa para quando der problema. O que leva muita gente, inclusive, a falar assim, Campos Neto, sai logo daí, entrega o que eles estão pedindo. Ah, mas vai ferrar tudo. E eu não falei mais cedo que o que está segurando gente de ir para a rua é que precisa da crise econômica? Então, quanto pior, melhor. No caso do Brasil hoje, talvez seja isso mesmo, Lacombe. Porque se continuar a turma meio alienada, anestesiada e vivendo, aí vão acordar um belo dia e descobrir que é tarde demais. Né? Então, eu sou daqueles que começam a pensar o seguinte, Campos Neto, está sendo patriota, aturando muito desaforo, o senador saltitante querendo emparedar você desse jeito, talvez tenha que entregar o que eles querem mesmo, falar, toma que o filho é teu, quem pariu, Mateus, que o embale. E deixa ver a reação do mercado e ver o que vai acontecer quando Gleisi Hoffmann, ou melhor, Miriam Leitão, assumir, então, o comando da taxa de juros no Brasil. Gustavo Gaia, o arcabouço fiscal é ruim, o teto de gastos era muito melhor, o arcabouço foi para o Senado fez uma modificação, piorou o que já não era bom, e agora volta para vocês na Câmara dos Deputados. O que a gente pode esperar? Alguma chance de um milagre, de que surja um arcabouço verdadeiro, regras que controlem os gastos, que permitam que os gastos do governo diminuam de alguma forma? Acho que esperança nenhuma. Bom, vamos lá. Primeiro, não fala uma frase dessa não, Constantino. Só de você falar em Miriam Leitão cuidando do arcabouço fiscal do Brasil, já dá um desespero. Só de imaginar, a inflação é boa, o aumento da gasolina é bom para os mais pobres, e se a gasolina baixa, isso é ruim. Nossa, triste. Antes de falar em relação ao arcabouço fiscal, eu quero fazer só uma pequena participação, embora, obviamente, a fala da juíza, da Ludmilla, foi sensacional. No trecho que vocês recortaram para falar, para mostrar o Zanin falando como ele deve ser imparcial para manter, para que a justiça brasileira não perca sua credibilidade, já mostra que é uma pessoa completamente desconectada com a realidade, né? A justiça brasileira já não tem nenhuma credibilidade, um cara que está assumindo uma cadeira para ser ministro, que não tem nem doutorado, nem mestrado, não é juiz, exatamente igual o Dias Toffoli, só que no caso muito pior. Eu mesmo fui representado pelo PT no nome assinado pelo Zanin em vários processos, até na AIGE, e eu tenho processo por ter usado
trechos gravados do Lula, onde ele fala que ele é a favor do aborto, onde ele fala que é a favor, então eu anotei aqui, a favor do aborto, como ele fala que é a favor das drogas, e em momentos que eu usei trechos, inclusive mostrando que ele é amigo de ditadores da América Latina, fui parar em vários inquéritos por causa disso, inquérito não em AIGE, e também em representações do PT, onde o Zanin fala que o uso desses discursos do Lula foge da liberdade de expressão. Então, quero que fique bem claro, para a interpretação da mente desse novo ministro do STF, usar fatos, usar documentos que comprovam o que você está falando, foge da liberdade de expressão. Isso são das peças dele que eu li, que eu sou, inclusive, acusado de várias coisas, inclusive ecossistema de desinformação, por usar fatos, pesquisas, falas do próprio chefe dele. Imagine o que esse cidadão não vai ser capaz de fazer agora que ele tomou a toga do STF, como nós sabemos, isso se torna a pessoa uma espécie de semideus acima de qualquer constituição, de qualquer lei, de qualquer outra entidade. Paralelamente, saiu uma matéria essa semana, não me lembro em qual jornal, falando que o PCC financia candidatos para cargos públicos como Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público e juízes. Isso é uma investigação que está acontecendo em São Paulo. Eu até pedi, para que fiz um ofício provocando o Ministério Público para que essa investigação se expanda a nível nacional e desde quando o PCC está fazendo isso. Porque o que a gente tem testemunhado, a Ludmila com certeza como uma juíza deve sentir muita indignação ao ver que nós vemos todos os líderes do PCC sendo liberados, tendo seus bens devolvidos, daqui a pouco até as drogas serão devolvidas e um pedido de desculpas será emitido em nota oficial pela Suprema Corte, e do outro lado, velhinhas, pessoas idosas, patriotas, estão sendo presas sem nem sequer direito à defesa. A impressão que eu tenho não é que o PCC está financiando candidatos a juízes, é que o PCC já financiou e boa parte do nosso grupo de juízes no Brasil já está lá a trabalho dessa facção criminosa. Não é algo que eles estão começando agora, é algo que eles estão apenas concluindo. Eu não sei se dá tempo de reverter. Agora, voltando a falar do arcabouço fiscal, a sensação que nós temos é o seguinte: quando algo não é de forma gritante, escancarado a favor do PT, eles ainda conseguem comprar uma parte ou outra do Congresso, né? Quando é algo assim que dá para se fazer de uma forma disfarçada, entende? Como, por exemplo, a questão dos ministérios. A questão dos ministérios, havia a capacidade do deputado, do senador virar e falar assim: olha, mas esse ministério é importante para essa parcela dos desprivilegiados, dos desfavorecidos, então a gente acabou tendo que aprovar porque é bom para o Brasil, não é bom para o PT, é bom para o Brasil, diferentemente do PL da censura, que essa narrativa já não colaria. Então, quando há a possibilidade de fazer uma convergência de interesse promíscuo de uma determinada parte do Congresso e atender a essa oferta de cargos e emendas, tem como casar isso sem escancarar que é algo terrível para o país, o lado promíscuo acaba aceitando. É nesse nicho que eu acho que o arcabouço fiscal ele vai se encaixar. A imprensa, obviamente, ajuda bastante, dizendo que é importante que haja um arcabouço, porque nós precisamos botar limites e é bom ter responsabilidade fiscal, mas a verdade é que esse arcabouço fiscal não tem nada de arcabouço, porque arcabouço dá uma ideia de limitação, dá uma ideia de contenção. Esse arcabouço basicamente fala que o governo pode gastar mais, mas que ele vai arrecadar mais, mas ninguém sabe de onde que ele vai arrecadar mais. E o que nós estamos vendo é que esse governo não vai arrecadar mais, por quê? Porque o desemprego está aumentando. Uma lista rápida que eu fiz aqui, ó. O desemprego está aumentando, o gasto desse governo agora, você analisa o governo como um todo, até mesmo pelo seu líder. Então preste atenção nos gastos do Lula desde que ele assumiu. Os gastos com a viagem, cartão corporativo que está batendo recorde. O ministério que gastou 500 milhões sem licitação. Inclusive eu também acionei a PGR, ou TCU, para que investigue esses gastos. E nós temos nós temos aqui despencou a exportação de carne. 90% dos especialistas do mercado veem que o Brasil está indo para um caminho muito ruim economicamente dizendo. Essa interferência na Petrobras, que a gente sabe exatamente como é que esse filme termina, a gente já viu isso antes, o que está acontecendo é apenas uma reprise,
queda de 23% nos primeiros, de abertura de novas empresas nos primeiros 3 meses deste ano, 100% do aumento de empresas que estão pedindo falência agora nesses primeiros 6 meses, menor nível de vendas de carros nos últimos 17 anos, por isso até que o Lula fez aquela questão de facilitar, diminuir um pouco a venda dos carros, que não deu em nada, foi uma gota d'água no oceano, já acabou, o que ele tinha estipulado como sendo o limite de carros a serem vendidos nessa composição já se esgotou. E a queda do nível de confiança. O Brasil sendo a evasão de investimento do nosso país, né? Os investidores estão fugindo do Brasil. E eu estou andando muito aqui em Goiás para falar com do pessoal da indústria e do agro. E o que eles já perceberam, por exemplo, nos fornecedores de insumos para o agro, uma queda de 35%. Eu pergunto, mas como que caiu isso tudo? Eu falo assim, ninguém compra nada porque está todo mundo vendo que vai vir uma crise. Isso faz um feedback positivo, retroalimentação. Como todo mundo já está percebendo que uma crise está chegando, eles estão segurando a sua gordura, ou seja, não estão investindo, não estão contratando, não estão abrindo novas empresas, expandindo, qualificando. Todo mundo está segurando o seu dinheiro. Isso faz acelerar o processo de espiral da crise. Né? Quando você começa a ver que tem uma crise, você segura o seu dinheiro, só que isso são milhões de pessoas ao mesmo tempo fazendo, então a crise acaba tomando uma proporção muito maior. E aí nós temos um governo que quer passar um arcabouço para gastar mais, sendo que qualquer pessoa minimamente esclarecida, com exceção da Miriam Leitão, talvez para ela ainda não, né, Constantino? Mas para qualquer pessoa minimamente esclarecida, nós vamos ter menos arrecadação, menos geração de renda, de emprego, mais contenção, evasão de investimentos. Então esse arcabouço fiscal vai virar uma espécie de uma arapuca, na verdade. E eles acham, para concluir, claro, porque eu sei que a gente está no final, eles aprenderam com aquele primeiro período do governo do PT, onde ele pegou o Brasil, de certa forma, na crista da onda, do boom das commodities, que deu para poder gastar um pouco de dinheiro, o mercado, os empresários, a indústria, o agro, não via aquilo, tinha aquela carta que ele tinha escrito, né? Ele manteve alguns dos ministros mais de centro. Então o Brasil naquela época falou assim, não, vamos fazer um teste, talvez vai que dê certo, e acreditaram nas pautas, né? E ele começou a distribuir dinheiro, a gente já sabe, tá cavando um buraco aqui, tampando um buraco agora, cavando muito mais profundo lá no futuro, que destruiu o Brasil economicamente em 2013 e veio a explosão. O que acontece agora? Essa história a gente já conhece, só que eles acham que vão enganar o Brasil do mesmo jeito. Só que todos nós já sabemos como que funciona. É uma gastança nos primeiros 2 anos que vai gerar uma dívida gigantesca lá na frente. Só que agora as pessoas já não estão mais querendo surfar essa gastança, já estão segurando o dinheiro que eles têm, porque sabem que a crise vai vir daqui 1 ano, 2 anos, só que nesse processo está acelerando a chegada da crise. Não sei se fez sentido, mas é isso.